Essa é uma peça de gesso, um porta-joia redondo, uma peça super detalhada, uma peça com muito relevo, e é exatamente esse tipo de peça que fica super bonita, pintada com uma tinta dourada. O primeiro passo, você tem que tirar todo o pó do gesso. Geralmente essas peças assim, você precisa limpar antes. É importante que a peça esteja bem seca. Gesso úmido, a gente não pode pintar. Então você, primeira coisa, prepara a peça, tira todo o pó. Se precisar, pode lixar algum cantinho, não é? Algum cantinho que tem assim, sempre fica umas rebarbazinhas, né, do gesso, da forma do gesso. Então presta atenção, se for preciso, dê uma lixadinha, se for o caso. E tire bem o pó. Quando a peça está úmida, o gesso ainda está úmido, ele não é tão branquinho assim. Fica meio azulado, um cinzentado, você percebe. E é claro, né, no toque, você sente se a peça está seca ou não. Então, nunca pinte uma peça úmida, que depois descasca. A pintura é toda solta, porque a umidade tem que evaporar, não é? E acaba saindo toda a tinta também. A tinta que a gente vai trabalhar aqui é a base de água. Essa tintinha aqui, ó. Eu vou pintar a peça, toda a peça por dentro e por fora com a tinta acrílica metálica Ouro Velho. A Dayara tem uma coleção de tinta acrílica metálica. Ouro Velho, tem também o ouro rico, não é? Tem o bronze, tem o cobre, tem o prata, todas são tintas metálicas. Então a minha sugestão para pintar essa peça é a tinta acrílica metálica Ouro Velho. Se você quiser anotar a receitinha aí, pode anotar. Bom, tirando o pó, aí vou colocar a tinta num potinho que vai ficar bem mais fácil para eu poder trabalhar. Porque essa peça aqui, eu posso usar um pincel largo, não é? Porque eu vou pintar em toda ela mesmo, então facilita bastante o meu trabalho. E aí, começa a pintar por dentro, vou pintar por partes, né? Pinto um pedaço, deixo secando, depois vou para a tampa e assim toda a peça, por dentro e por fora. Por isso pinceladas fartas, facilita, não fica marcado, não é? A cobertura é super legal. Você nota que essa tinta, ela tem essa cobertura fantástica e já dá para ver o brilho, não é? Então, se você caprichar na aplicação, você vai dar somente uma demão. Exatamente. E depois alguns retoques, certo? Eu gosto de usar o torno depois que eu pintei uma parte, eu não posso tocar na peça. Então, eu coloco a peça no torno e vou girando até cobrir toda a superfície. Olha esse dourado, lindo, não é? Viu? Fantástico. Aqui o pezinho, eu pintei toda a peça, toda ela. Você vai aplicando assim as pinceladas, o gesso absorve a tinta e vai secando. Inclusive a tampa, mesma coisa, toda douradinha. Você observou que eu não selei a peça antes? Essa é uma peça de gesso. Gesso você tem que tomar certos cuidados, porque ele é sensível, se você bate, já lasca, não é? Mas esse tipo de peça, só no gesso mesmo que você vai encontrar. Você não vai encontrar esse tipo de trabalho numa cerâmica, não assim com tanto relevo, não é? Com tanto trabalho em cima, olha que lindo que fica, né? E que dourado lindo! Essa é tinta acrílica. Metálica, Ouro Velho, não esqueça, vá anotando a receitinha aí. Bom, depois que ele estiver todo seco, se você quiser, você pode pintar a peça e deixar secando sozinha, não precisa forçar a secagem. Isso é legal, porque assim o gesso fica bem mais resistente. Então o segundo passo, depois que estiver seco, é você aplicar em cima desse dourado o verniz Fantasia. O verniz Fantasia é esse aqui, é o verniz que tá cheio de glitter dentro. Ele interessante, que ele tem assim, ó,
um pozinho do glitter. Existe o cristal, que é com o glitter cristal, existe também o ouro e o prata. Bom, o cristal combina em cima de qualquer tinta, é mais prático, mas eu poderia usar aqui também o ouro, não é? Não, mas eu vou usar o cristal para dar um diferencial. Então sempre agite antes e coloca também assim num copinho para facilitar a aplicação. Porque aqui você vai usar uma trincha. Pode ser a mesma trincha que você tirou o pozinho e tudo mais, contanto que ela esteja limpa, não é? Então você vai aplicar o verniz Fantasia Cristal em cima da tinta ouro. Exatamente. A trincha, olha, facilita o trabalho, porque aqui praticamente você precisa dar umas batidinhas para que o glitter solte do pincel e fique em cima da superfície, assim, olha. Você não vai passar o pincel, você vai bater a trincha desse jeito assim. Toda a superfície, cubra todo o dourado com esse glitter, não é? Com esse verniz com glitter. É isso aí. O verniz Fantasia, você vai aplicar somente na parte externa da peça. Não, você não vai aplicar aqui, ó, embaixo da tampa, onde ela entra em contato com a parte de baixo, porque vai acabar grudando, não é? Como o gesso é tão delicado, ele vai lascar se você fizer isso. Então, somente na parte externa, em cima da peça. Você aplica só uma camada e deixa eu te contar um segredo. O verniz Fantasia, ele é super resistente. É um verniz que é super resinado. Então, ele vai aqui fazer a vez do selador. Porque o gesso, você precisa aplicar um selador, senão ele vai ficar muito sensível, não é? Pouca resistência. O verniz Fantasia aqui, além dele dar o brilho, um brilho especial com esse glitter, ele também vai fazer o papel de um selador. Isso mesmo. O verniz Fantasia é à base de água e você vai lavar o pincel na água. É lógico, só preste atenção. A trincha fica cheia de glitter. Então, depois que você lavar na água, o ideal é você limpar a trincha com o limpinho. Sabe aquele creme de limpar pincéis? Isso mesmo. Presta atenção, vá anotando tudo aí, tá? Isso é tudo importante. Vou buscar água. Que agora vamos fazer uma pátina. Olha que bonita que tá a peça. Olha, já secou, né? O verniz Fantasia. Vou fazer uma pátina, né? Envelhecida. Vou dar uma betumada aqui. Você já conhece o betume gel da Dayara? A Dayara tem o betume gel. O betume gel é a base de água. Fantástico! Ele vem nessas embalagens, 2 tamanhos para você poder aproveitar melhor. Olha, essa embalagem de 80, né? 80 ml e essa embalagem de 170 ml. O betume gel não tem cheiro, é a base de água e é super fácil de trabalhar. Você agita primeiro o frasco, aí abre, né? Ele vem assim lacradinho, todas as tintas vêm assim lacradinho e você pode ver, é um betume, né? Ele age exatamente como qualquer outro betume. Por isso eu fui buscar água, não é? Porque eu vou trabalhar com betume à base de água. Isso, você vai pegar um paninho, colocar assim na água, porque a hora que eu for tirar o excesso do betume aqui da peça, é lógico, eu vou aproveitar e vou passar um pano umedecido na água. Bem simples, bem fácil. E o legal é que ele não tem cheiro. Bom, então vamos pegar um pincel mais macio. Tenho aqui um pincel mais macio, esse aqui mesmo. Então, olha aqui. Você vai aplicar o betume assim, em partes. Ó, sujei meu dedo. Não tem problema, saiu na água, tranquilo. Então, olha aqui, ó. Você aplica o betume. Aqui, o verniz Fantasia tem que estar super seco, hein? O ideal é sempre deixar secando sozinho.
fica mais resistente, porque a água evapora e o gesso fica bem mais resistente. Aplicou um pedaço, pega o pano umedecido assim em água e tira o excesso do betume. Olha aqui. Aí, conforme o seu gosto, se você quiser mais claro, limpa mais. Se você quiser deixar mais envelhecido, tira menos. Aí vai do seu gosto. E vai fazendo assim toda a peça. Você vai usar bem pouquinho betume, hein? Estica bem ele, isso, puxa, ó. Vai envelhecendo a peça, pedaço por pedaço. De vez em quando você vai precisar lavar o paninho. Então, deixa a aguinha assim ao lado, tá? Deixa uma vasilha com água ao lado e vai trabalhando toda a superfície. Olha como fica. Esse é o verniz Brilho Max. Verniz Brilho Max da Dayara. Ele é à base de água e dá um acabamento lindo, um brilho maravilhoso. Ele é um coringa. Você pode aplicar o verniz Brilho Max em cima de vários tipos de pintura. Olha só, eu estou aplicando o verniz Brilho Max em cima do betume seco. Essa é a diferença, porque é betume gel. O betume gel, por ser à base de água, depois que você envelheceu o seu trabalho, que você betumou o seu trabalho, você pode secar com um soprador térmico, com um secador de cabelo, você seca ele. E se você quiser agilizar o trabalho, ou então deixa secando sozinho. E depois de seco, eu ainda posso aplicar um verniz. O que não acontece em cima do outro betume, que é a base de solvente, né? O betume oleoso. Porque se você aplicar o verniz em cima do betume comum, ele vai mexer no betume. Você vai perceber que o betume começa a sair no pincel. Mesmo sendo a base de água. Agora, quando é em cima do betume gel, tranquilo. Você pode aplicar um verniz e dar um acabamento brilhante. Mas presta atenção. Não coloca o verniz nessas partes da peça onde você vai colocar a tampa, onde duas partes se juntam, certo? Não se esqueça que gesso é delicado. Então, você não enverniza essa região aqui, né, da parte de baixo, nem da parte de cima. Você vai passar o verniz Brilho Max somente na parte externa da peça, ok? Pode passar em tudo, faça penetrar nas voltinhas, nos cantos, nos baixo relevo e depois pode secar com o secador. É super prático e o resultado é super lindo, tá? Anote aí na sua receitinha, isso é super importante. Olha o resultado final. Envelhecido, né? Uma pátina envelhecida em cima de uma pintura dourada com um brilho especial do verniz Fantasia. Talvez você não consiga observar esse detalhe, mas olhando assim a peça pessoalmente fica um trabalho muito bonito, muito diferenciado. Você pode fazer essa pintura também numa peça de madeira ou de cerâmica, não é? Depende aí do seu gosto, da peça que você tiver à mão. Que o ideal é que ela seja assim, toda entalhada, né? Ou com bastante relevos, para fazer esse efeito, para o betume penetrar nos cantinhos e dar essa pátina envelhecida. Viu que bonito? Então, uma sugestão de pintura em gesso para você. Você que estava me pedindo tanto uma técnica em gesso. Tá aí uma ideia para você fazer aí também na sua casa.